Então, agora nós vamos olhar algumas doenças ou condições médicas, condições de saúde, que vamos encontrar tipicamente na nossa vida. Então, o primeiro que nós vamos olhar é cold. Então, cold significa frio, né? Mas também significa resfriado. Ou seja, estou com um resfriado, assim, eu estou doente, nós falamos I have a cold. E se tiver um cold muito forte, né? Podemos falar I have a bad cold. Não falamos que é strong cold, ou weak cold, ou forte ou fraco, algo assim. Falamos que ele é mau, né? Porque não gostamos dele. I have a bad cold. Significa que ele é muito forte, um resfriado bastante forte. Também você pode traduzir cold como gripe. Eu estou com gripe, né? I have a cold. Eu estou com gripe. Eu estou com um gripe muito forte. I have a bad cold. Basicamente a mesma coisa. Aí existe uma outra palavra que acontece bastante, que é flu. Flu vem da palavra influenza, mas na verdade não tem nada a ver. Não é influenza. Influenza é uma coisa específica. Flu, quando as pessoas... I have the flu... As pessoas estão falando que eles estão com dor de barriga e tipicamente eles estão vomitando. A maioria das vezes isso sai que eles comeram algo ruim que o corpo não está gostando. Mas também pode ser causado por vírus ou bactéria, dependendo. Mas quando eles falam dessa forma, I have the flu, quer dizer que tipicamente você não quer ficar perto, né? Porque eles estão doentes e isso é altamente contagioso. Você vai pegar, então fica longe. Tá? I have the flu, ou I have a strong flu. Ou também, quando estamos falando sobre tempo, né? I have had the flu for a long time. Significa eu estou com o flu por muito tempo. Próximo, cut. Né? Cut, assim, pode ser cortar ou corte. Aí a palavra cut tem muitos significados, mas nessa ideia de algo comum que acontece, isso é bastante parecido com arranhos, ou algum arranho ou corte superficial na pele, de alguma forma. Você arranhou, cortou a pele, ou de alguma forma, se cortou. Aí no inglês falaremos I cut my hand. Ou podemos falar I have a cut on my leg. Dessa forma. Próximo, stomachache. Stomach, ache. Aí, stomach significa barriga, e aí ache significa dor, de alguma forma. Daí a pronúncia está escrita um pouco estranho, né? Stomach, ache. Né? Faz som de K as duas vezes. Ache, essa palavra aqui. E significa dor de barriga. E exatamente o mesmo jeito que no português. Podemos falar duas maneiras, tipicamente. I have a stomachache. Ou também, no inglês, ache é um verbo. E podemos falar my stomach is aching. Assim. Próximo, headache. Vê a mesma coisa, o mesmo padrão aqui, que você tem head, cabeça, ache, dor. Só que essa palavra se juntou, né, com o passar do tempo, bastante uso no inglês, se juntou para uma palavra só. E nós temos headache, que significa dor de cabeça. E aí você pode falar das mesmas duas maneiras. I have a headache. Ou separar e falar my head aches. Só lembre que é um pouquinho diferente. Não o significado, porque está falando a mesma coisa, mas sua gramática muda um pouquinho. Porque nessa sentença você tem subject, verb, object, aqui, né? SVO, como sempre. E aqui você tem subject, verb. E aí, aches se torna um verbo, né? Aí muda bastante a estrutura da sentença e, portanto, a gramática também. Próximo, heartburn. Esse termo, né, é bastante parecido com cold quando falamos. Ninguém gosta de azia, né? Então,
Então, falamos que é mal. I have heartburn ou I have bad heartburn. E aí, aqui eu escrevi separado e aqui eu escrevi junto. E eu fiz assim de propósito porque tanto faz. Certos profissionais vão falar que tem que escrever junto. E outros profissionais vão falar, não, são duas palavras separadas, tem que escrever separado. Vai de acordo com o seu professor, seu chefe, ou de acordo com o que eles falam. Porque dependendo em quem você pergunta, eles vão falar coisas diferentes. Mas a pronúncia não muda. Heartburn. Próximo. Diabetes. Diabetes significa diabetes. E aí, diabetes é uma doença de açúcar da pâncreas e várias partes do corpo que param de funcionar corretamente e causa sensibilidade a açúcares. E aí, tipicamente, nós falamos algo assim. She has diabetes. Vê que, tipicamente, quando falamos dessas coisas, esse verbo de have é quase sempre usado para poder descrever. He has, she has, we have diabetes, ou algo dessa forma. Próximo, obesity. Obesity significa obesidade. Ou seja, significa estar muito acima do peso certo para seu tipo de corpo. Para o tamanho do seu corpo, você tem muito peso, muito gordura no corpo, mais do que seu corpo aguenta, mais do que está saudável. Aqui, esse é um dos exemplos onde não falamos have. Uma pessoa não tem obesity. I have obesity. Não faz sentido. Aí não falamos assim, não falamos have, e usamos uma modificação da palavra que é obese. Aí falaríamos que he is obese. Aí obesity seria obesidade, obese seria obeso. Pronto? Próximo. Autism. Autism é uma condição de desenvolvimento de uma criança em que o cérebro da criança não desenvolve da maneira normal. E voltamos aqui para a expressão normal, né? He has autism. Próximo. Aí o próximo é um pouco maior, né? Duas palavras grandes, né? Gluten intolerance, que significa intolerância a glúten. Veja mais uma vez o assunto de adjetivo, que complica tudo quando você traduz. Mas só lembra que intolerance, gluten, está antes, então está descrevendo ou modificando ou alterando ou afetando algo, né, do intolerance. Gluten intolerance é o tipo de intolerance que é. Aí numa sentença também falamos I have a gluten intolerance. Ou they don't have gluten intolerance. Glúten é uma proteína de trigo que pode afetar o intestino de certas pessoas e dar bastante dor de barriga e dor de cabeça e causar problemas no corpo. E aí, por último, temos algo parecido que é lactose intolerance. Lactose intolerance seria intolerância à lactose. Lactose é um açúcar que tem em leite. Leite de vaca, leite de cabra, qualquer tipo de leite. E aí é bastante parecido com glúten. Certas pessoas simplesmente não conseguem digerir lactose e, portanto, dá dor de barriga, dor de cabeça, eles se sentem mal, muitas vezes vomitam, etc. Se eles comerem qualquer coisa de leite, né? Queijo, manteiga, sorvete, leite puro, obviamente, não podem tomar. Aí nós podemos falar I have lactose intolerance. Mas, realmente, a maneira mais comum de falar é I am lactose intolerant. Ou seja, eu sou intolerante à lactose. Ótimo. Então, essas aqui são condições típicas e bastante comuns que você vai encontrar na sua vida
quando você fala inglês. Então, por exemplo, cold, flu, cut, stomachache, headache, heartburn, diabetes, obesity, autism, gluten intolerance, lactose intolerance.